Pega sua Bíblia rapidinho, abre comigo lá no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 12. Muitas pessoas falam de aliança através de Maria Madalena, mas hoje nós veremos a aliança através de Maria de Betânia. Evangelho de São João, capítulo 12. São João, capítulo 12. Amém, igreja? Vamos ler bem rapidinho do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia, Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus já lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda por ver Lázaro, que ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também de Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Beija a palavra do Senhor e vamos aplaudir a palavra. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Antônio, membro fundador da comunidade Novo Jordão. Eu tenho 33 anos de idade, 20 anos de batismo no Espírito Santo e mais de 15 anos de ministério de cura e libertação. Sou formado em teologia e filosofia, tenho conhecimentos básicos de direito canônico, não cheguei a terminar o mestrado, mas fiz todos os créditos de direito canônico. Sou celibatário, sinto no coração o desejo de ser padre. Estou à disposição da igreja. Esse sou eu. Obrigado. Glória a Deus. É bom a gente se apresentar, tem muita gente nova que ainda não nos conhece. Eu comecei a atender por cura e libertação, eu tinha 14 anos de idade. Recebi o batismo no Espírito com 12. Eu prego desde os 18. E também entreguei a minha vida para Jesus totalmente aos 16 anos. Fui aos meus pais e falei: pai, mãe, eu quero dar a vida para Jesus. Vocês vão lá no cartório, me dê emancipação. Não podia ainda entrar, porque eu só tinha 16. Mas aí eles me deram emancipação e eu entrei mais cedo, porque aí já virei senhor de si, né, com 16. E pude entregar a minha vida para Jesus. Então comigo tudo começou muito cedo. Eu amadureci muito cedo. As pessoas, quando eu digo, não acreditam que eu tenho só essa idade. E é só isso mesmo, tá bom? Mas a vida me amadureceu muito cedo. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu amo servir a Deus. Eu dizia aqui quarta-feira, muitas pessoas acham que porque a gente é jovem, a gente não tem capacidade para proferir pregações mais profundas. E a gente sofre um pouco de preconceito com isso. Mas em toda a Sagrada Escritura nós vemos que Deus faz uma grande ação sobre os jovens. Aliás, os apóstolos eram todos jovens, o mais velho era Pedro. Mas talvez os apóstolos tinham entre 12 e 15 anos quando Jesus os chamou. Então, Deus tem coisas para fazer na nossa vida. E tem jovens aqui, Deus tem coisas para fazer na sua vida, jovem. Deus está te chamando, jovem. Vale a pena dar a vida para Jesus, vale a pena ser de Deus, vale a pena viver em santidade, vale a pena renunciar a tudo. Então, queridas irmãs, eu quero que vocês prestem muita atenção. Para quem não me conhece, eu não gosto de pregação muito morta, viu? Então, se
eu disse aqui 5 minutos, não receber nenhum glória a Deus, eu já vou embora. Eu fecho tudo e acabo, viu? Aleluia. Então, eu gosto assim, eu gosto de povo avivado, glória a Deus, levantando no meio da pregação para louvar o Senhor, para agradecer o Senhor, porque nós somos um povo de avivamento, amém? Nós somos um povo do Espírito Santo, nós somos um povo de Pentecostes. Aleluia. Nos outros lugares eu sou mais comportado, mas aqui em casa eu não consigo ser muito comportado. Viu, Fernando? Aleluia. Queridos, o ponto principal do nosso retiro não é quebrar algemas, embora o nosso tema seja das algemas para a aliança, mas eu tenho que já trazer para você uma verdade, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho que pular algumas coisas. O ponto principal desse retiro não é quebrar algemas, o ponto principal desse retiro é te ensinar como desfrutar da aliança. Porque não adianta quebrar a algema se eu não souber depois o que fazer. E a última pregação tem que dizer disso, como que eu vou desfrutar desta aliança. Nós temos ali a história que ouvimos com a Sabrina de Adão e Eva, quebram a aliança com Deus. Depois Padre Douglas fala sobre a mulher que vive o grito interior. E agora uma mulher que encontra Jesus, recebe a libertação das suas algemas e vive desfrutando de uma aliança perfeita e eterna. Então não basta só sermos libertados, não basta só libertação na nossa vida, se não houver depois um caminho virtuoso para um desfrute desta aliança. Então a pergunta hoje que nós devemos fazer dentro dessa pregação é: depois que Cristo quebrou as algemas, como eu vou viver esta aliança? E a resposta está mais do que clara, através do grande testemunho que acabamos de ouvir, através da vida de Maria de Betânia. Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa. Há uma grande confusão sobre as Marias na Bíblia. Há muitas teses teológicas. São Gregório, ele uniu tudo, mas ele é o único teólogo da igreja que uniu as mulheres ali do Novo Testamento, a Maria de Betânia, a Maria de Madalena e a pecadora perdoada. Ele é o único. Todos os outros padres, todos os outros santos separam. Tem um dos santos padres que dizem assim: se elas fossem as mesmas, talvez o autor sagrado usaria os nomes como se fossem as mesmas, mas quando o autor quer falar de Madalena, ele chama ela de Madalena. Quando o autor quer falar de Betânia, ele fala de Maria de Betânia. Quando ele quer falar do pecador, ele nem usa nome. Então, existem teses. Há quem acredite que elas eram as mesmas, mas a visão teológica da igreja deixa livre, mas a maior parte dos padres da igreja dizem que não são a mesma pessoa, elas são pessoas distintas. Então aqui nós estamos vendo a história de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que vai até os pés de Jesus, lava os pés de Jesus e o prepara para a sepultura, como era feito no Antigo Testamento. O cordeiro, antes de ser imolado, ele tinha que ficar 4 dias na casa dos judeus, e nesses 4 dias ia criando intimidade. E um dos ritos principais de preparação para o sacrifício é que os donos da casa tinham que pegar óleo de azeite virgem e ungir as patas dos cordeiros para depois oferecerem sacrifício. Maria de Betânia tem esse conhecimento e é por isso que ela unge os pés de Jesus, porque ela está preparando o cordeiro para o sacrifício. Aqui eu já tenho uma revelação para trazer ao seu coração. Maria de Betânia viu o que ninguém viu. Maria de Betânia ouviu o que ninguém ouviu. Maria de Betânia sentiu o que ninguém sentiu. Jesus falou da sua paixão para os apóstolos, mas eles não ouviram. Ele não falou da sua paixão para Maria, mas ela era íntima, ela já tinha ouvido antes mesmo dele falar. Porque quem está em Deus e é íntimo do Senhor, vive as coisas antes mesmo de acontecerem nesse mundo material, porque a vivem no Espírito. Entenda, queridas mulheres, que aqui vocês precisam hoje pedir essa graça ao Senhor de desfrutar de uma vida de aliança, porque quem vive de algemas precisa de explicação para tudo, mas quem vive de aliança reconhece a voz do amado mesmo no silêncio. Nós ouvimos na primeira pregação: eu sou do meu amado é meu. Nós ouvimos que precisamos dessa intimidade.
Aqui nós vemos então a palavra começando 6 dias antes da Páscoa, ou seja, a aliança, isso aqui é forte, a aliança começa a entrar em tempo de contagem regressiva, porque a aliança se dá no madeiro da cruz. Nós temos uma aliança feita no Antigo Testamento que o nosso Deus fez com Noé. Nós temos uma aliança que o nosso Deus fez com o nosso pai Abraão. Nós temos uma aliança que o nosso Deus fez com Moisés. Mas estas alianças ainda eram imperfeitas. Estas alianças eram prefigurações, eram sombras da nova e eterna aliança que nós ouvimos em todas as missas, quando o sacerdote levanta o cordeiro e diz: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Quando o sacerdote diz isso, ele está dizendo: você, igreja, está dentro desta aliança, e quem está dentro da aliança tem que desfrutar da aliança, não pode mais viver algemado. Você faz parte da aliança que Cristo conquistou para nós na cruz. Aqui a palavra está nos ensinando que Maria de Betânia antecipa em amor aquilo que o mundo só entenderia depois pela dor. O mundo só entendeu Jesus depois que ele foi crucificado, mas Maria de Betânia entendeu Jesus antes dele se doar na cruz. Porque quem tem intimidade conhece a Deus. Quem tem intimidade prevê as coisas de Deus, entra nos mistérios de Deus. Quem vive a aliança começa a perceber o tempo de Deus antes que esse tempo se torne evidente. Quem vive na aliança do Senhor começa a se preparar, porque sabe que vai vir um tempo bom, sabe que vai vir um tempo mau, sabe que vai vir um tempo de provação, sabe que vai vir um tempo de glória. Nós somos surpreendidos porque não temos intimidade. Quem é surpreendido pelos tempos maus é porque não tem intimidade. Quem é surpreendido pelos tempos bons é porque não tem intimidade. Porque quem tem intimidade sabe os caminhos do Senhor. E aqui há um chamado de Deus para essas mulheres que estão fazendo esse retiro, intimidade, para conhecer os caminhos de Deus. Aqui nós temos uma outra coisa importante. Por que Jesus vai a Betânia? Nós temos aqui o relato desse evangelho. E presta atenção, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Jesus tinha acabado de fazer um dos seus últimos milagres antes de partir deste mundo. Só que é interessante, antes do cordeiro ir para a cruz, o cordeiro procura descanso. E é por isso que Jesus vai para Betânia. A ida de Jesus para Betânia é um dos seus últimos atos antes da Semana Santa. Se você ler o capítulo seguinte de São João, já é a Semana Santa, já é a entrada de Jesus em Jerusalém. Até nem no próprio capítulo seguinte, no próprio capítulo 12, a partir do versículo 12 também. Então Jesus já está entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. Então o último fato antes da Semana Santa é o que acabamos de ler, Jesus sendo ungido nos seus pés por Maria de Betânia. Então Betânia revela algo muito profundo, e acredito que é por isso que o padre Léo até deu esse nome para a comunidade dele. Alguns sacerdotes, de modo muito carinhoso, chamam a Novo Jordão de Betânia. Alguns sacerdotes dizem: Antônio, nós vamos para aí porque aí nós descansamos. Olha que coisa linda, os sacerdotes da igreja vindo descansar na Novo Jordão, porque dizem que aqui é Betânia espiritual para eles. Eu dou glória a Deus por isso. Então Betânia revela uma coisa profunda: Deus não procura apenas lugares onde Ele seja mencionado, Ele procura lugares onde Ele possa repousar. Ele não quer o teu coração só para que você fale dele para os outros, Ele quer o seu coração porque Ele quer descansar dentro de você. O teu coração é cama de Deus. Como você tem preparado esta cama para o Senhor? Ele quer repousar no teu coração. É interessante porque aqui nós temos teologicamente um significado muito profundo dessas três pessoas: Lázaro, Marta e Maria. Marta simboliza serviço, Lázaro simboliza comunhão e Maria simboliza adoração. E aqui é interessante porque quando Jesus entra nessa casa, não é que eles eram perfeitos, eles se tornaram bons depois que Jesus entrou. Porque quando Jesus entrou na casa, o serviço de Marta foi redimido. É interessante, tem uma coisa bíblica que ninguém percebe. Todo mundo xinga a coitada da Marta, mas eu vou defender Marta hoje. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus repreende Marta porque ela está servindo.
Só que acontece uma coisa estranha. Agora no Evangelho de São João, ela está servindo também, Jesus não repreende, porque Jesus não está brigando com ela por conta que ela está fazendo coisas para Deus, mas Jesus está dizendo, você está fazendo coisas para Deus sem que o teu serviço seja redimido. Então não basta só fazer coisas para Deus, tem que deixar que o que a gente faça para Deus tem que ser redimido pelo sangue do Cordeiro e tem que ser orientado para a graça do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então aqui o serviço é redimido, a comunhão se torna verdadeira e a adoração se torna profunda, porque Maria de Betânia não calcula nem o preço do nardo puro, ela quer apenas lavar o pé do Cordeiro. Então a aliança não transforma apenas a pessoa, mas transforma a casa inteira. Nós acabamos de ouvir que quando ela abriu o alabastro, ela jogou o nardo puro no pé de Jesus. O cheiro não ficou só no pé de Jesus, mas a casa inteira sentiu o cheiro daquele perfume. Para quem já assistiu The Chosen, essa cena é muito forte, porque quando ela abre o frasco, até ali os fariseus começam a tampar os narizes, né? O nariz, porque o cheiro é muito forte. Então a aliança, isso aqui é poderoso na sua vida, mulher. A aliança que Deus quer firmar com você hoje, não é uma aliança só para você, mas é para mudar toda a sua casa. O perfume que você vai levar daqui hoje é para a tua casa também, é para os teus, é para o teu marido, é para os teus filhos, é para os teus parentes. A tua casa ficará cheia do perfume de Cristo. Aqui a palavra diz que Lázaro está à mesa. Então veja, a palavra faz questão de dizer, Marta está servindo, Lázaro está à mesa e Maria chega com perfume. Agora, Lázaro estar à mesa é um grito de fé, porque significa o seguinte, onde Jesus entra, a derrota não consegue manter a sua sentença, porque ontem esse homem estava morto, mas Jesus o ressuscitou. Aqui nós vemos então que Betânia é a casa onde os mortos se sentam à mesa. A Betânia é isso, é quem estava morto ontem, hoje está sentando na minha mesa para comer comigo. Aquele que ontem falou mal de você vai ter que ver você no banquete na sua mesa. Lázaro está nos mostrando que a aliança restaura a vida. Marta nos mostra que a aliança redime o nosso serviço a Deus. E Maria nos mostra que a aliança amadurece a nossa intimidade com Deus. Talvez nós temos algumas mulheres aqui hoje que são Maria de Betânia, já tem intimidade, mas tem que aprofundar. Tem gente aqui que já é Marta, serve a Deus, mas tem que redimir esse serviço a Deus. Tem gente aqui que é Lázaro, é amigo do Senhor, mas ainda falta restauração de vida. E é interessante isso, porque Lázaro era amigo do Senhor, mas morreu. Então a vida precisava ser restaurada. Então pode ser que tenha aqui mulheres que são amigas de Deus, mas que ainda falta restauração de vida, porque está morta por dentro. Então nós temos Lázaro à mesa, e depois nós temos Marta servindo. E o que é mais interessante é que em Lucas 10, o Senhor está corrigindo Marta por causa da inquietação dela no serviço. Não é porque ela está servindo, é por causa da inquietação dela. Só que agora ela já foi curada. Em Lucas 10 ela está doente, destrambelhada, gritando, como a gente ouviu com o padre Douglas. A mulher destrambelhada, cheia de crise. E depois nós vemos em João 12 que Marta não é a mesma mulher mais. Ela está servindo, mas sem inquietação, porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma. É isso. Presta atenção, mulher, o serviço sem presença vira peso. A função sem intimidade vira cobrança. A missão sem aliança vira esgotamento. E é por isso que a gente precisa de presença, a gente precisa de aliança, a gente precisa de intimidade. A mulher da aliança não vive mais refém dos olhares alheios, mas vivem somente da interpretação que Deus tem sobre a sua vida. Tem mulheres que estão se cobrando demais, porque o teu vizinho te disse isso, porque a tua familiar te disse aquilo, porque estão te criticando nisso, estão te criticando naquilo. Viva como Santa Teresinha, o que me interessa, o que me importa é o que Deus pensa sobre mim. Pare de se importar com o que os outros pensam de você. Daqui a pouco eles passam e você fica, ou você vai e eles ficam.
Se você se importar muito, pode ser que isso aconteça. Você vai primeiro que eles, que aí pega um câncer aí, pega um infarto aí de tanta raiva. Para de ligar tanto para os outros. Liga somente para o seu Deus. É Ele que importa. Vamos agora para a centralidade dessa pregação e as coisas mais mistéricas que eu tenho para falar. Maria aos pés. Maria de Betânia aos pés, é o lugar de intimidade. Então, aqui, a dor vira adoração. O luto vira entrega. Maria encontra o melhor lugar para se estar na face da terra, que é aos pés do Cordeiro de Deus. Este é o melhor lugar. O melhor lugar não é o teu sofá. O melhor lugar não é o teu carro. O melhor lugar nem mesmo é a tua casa. O melhor lugar não está fora de você. O melhor lugar está dentro de você, onde Deus habita. E presta atenção, Maria de Betânia nos dá um grande ensinamento. Porque em Lucas 10, Maria está aprendendo com o mestre. Em João 11, Maria está chorando com o mestre, porque seu irmão morreu. Em João 12, Maria está adorando o mestre. Então nós temos aqui 3 atitudes de Maria de Betânia. Busca de ensinamento, depois choro e depois adoração. Ela está nos ensinando o seguinte: quando você precisar de um conhecimento de Deus, vai para os pés de Jesus. Quando você precisar chorar suas dores, vai para os pés de Jesus. Quando você precisar adorar perfeitamente, vai para os pés de Jesus, porque Maria de Betânia fez dos pés de Jesus o lugar da sua identidade. Não sei se você entendeu, isso aqui é poderoso. Para você entender quem você é, mulher, você vai ter que ir para os pés dele, derramar as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, porque o lugar da identidade da mulher é revelada nos pés do Cordeiro. A mulher que sabe onde permanecer não se perde quando a vida muda ou quando os outros a criticam. O único lugar que você nunca pode sair é dos pés de Jesus. Você pode sair do trabalho, Deus vai te dar um melhor. Você pode ser julgado em um lugar e vai encontrar outro lugar melhor. Você pode sair até de uma comunidade, de uma paróquia, e Deus vai te dar algo melhor. Mas você não pode sair nunca dos pés de Jesus. Não. Dos pés dele você não pode, porque não tem outro lugar melhor que esse. Depois a palavra nos diz que o nardo puro era esse perfume que simboliza a vida dela sendo entregue a Jesus. Aqui tem algo poderoso, mulheres. Quando Deus faz aliança conosco, grave isso que isso é muito forte. Quando Deus faz aliança conosco, Ele sempre vai exigir de nós algo que está guardado e que só a gente sabe. A palavra não diz que ela foi comprar, embora o De Chose mostra isso, né? Ela indo lá comprar. Claro que algum dia ela foi lá comprar. Mas naquele dia que ele chegou na casa, ela já tinha comprado o nardo. Estava guardado nas coisas pessoais dela. Talvez no quarto dela, no armário dela. E quando Jesus entra na casa, ela corre no quarto, ela pega o vidro que ela já sabia para que seria. E ela joga nos pés de Jesus. Porque quando Deus faz aliança conosco, Ele vai exigir que a gente dê para Ele coisas que ainda estão guardadas dentro de nós. É isso que vira o perfume quando você entrega nos pés dEle. É interessante porque a palavra faz questão de dizer que esse negócio era muito caro. É tanto que custou 1 ano de trabalho. Quanto é que você ganha por mês? Multiplica por 12. Você gastaria o seu salário de 1 ano para comprar algo para Jesus? Claro, acho que acredito que a grande parte aqui ama Jesus, talvez fizesse assim umas loucuras por Ele, mas no primeiro momento a gente se questiona, nossa, é muita coisa. Porque com esse dinheiro que eu tenho que comprar comida, é com esse dinheiro que eu tenho que me sustentar. Mas aqui, Maria de Betânia está ensinando que quem vive da aliança não vive de preocupação com as outras coisas, porque se preocupa só com o mestre. Ela está ensinando o seguinte, que quem vive de aliança não questiona o quanto custa amar o mestre.
E custa muito. Às vezes fazem uns filminhos bons. Certa vez estava assistindo um filme sobre Atos dos Apóstolos, contava a história ali de São Paulo e Barnabé. E aquela coisa terrível, aqueles sofrimentos e perseguição para todo lado. E Barnabé chega para Paulo e fala assim no filme: Jesus exige demais de nós. E São Paulo responde: não, você está errado, ele não exige demais. Ele exige tudo. Então você que está achando que Jesus está exigindo demais de você, eu tenho uma notícia: ele exige tudo. Certo dia, Santa Teresa estava andando de carroça, ela caiu. Ela estava indo visitar uma das casas, ela caiu na lama, se sujou toda. E ela olhou para o céu e disse: por que, Senhor, isso? E Nosso Senhor respondeu para ela: porque é assim que eu trato os meus amigos. E ela respondeu, que era espanhola, brava: é por isso que o Senhor tem tão poucos. É por isso que o Senhor tem tão poucos. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que tem uma frase que diz assim: Senhor, é duro te seguir, mas impossível te deixar. É duro seguir Jesus, a gente não pode mentir não, que é duro. Só que mais do que a dureza de seguir Jesus, é a recompensa que a gente vai receber no reino de Deus. Mais do que a dureza de seguir Jesus, é o quanto Ele nos ama e que isso é impossível deixá-lo. Eu vou em frente que eu preciso terminar, que ainda quero fazer uma oração poderosa de batismo no Espírito com você. Então aqui nós temos já um grande sinal. Quem quer desfrutar da aliança com Deus? O seu passo primordial para desfrutar da aliança com Deus é soltar diante dos pés de Jesus aquilo que ainda está guardado no seu coração. Rancores, mágoas, dores, frustrações, traumas, sentimentos de desistência e outras coisas mais. Levanta teu braço e começa a colocar nos pés dele. Se você quer desfrutar dessa aliança, começa a colocar agora nos pés dele. Amém? Depois você continua. Mas é isso, começa assim, entregando a Jesus. Entenda uma coisa: aquilo que Deus te pede é pessoal. Aquilo que Deus te pede, isso aqui é forte. Aquilo que Deus te pede é pessoal. Mas aquilo que Ele vai fazer em você depois do que Ele te pediu, não fica só em você, mas se torna comunitário e coletivo. Deus pediu entrega de Maria de Betânia, ela entregou o perfume nos pés, mas o perfume não parou nela, o perfume incendiou, o perfume invadiu tudo aquele lugar e todos que lá estavam. Deus começa uma obra em você, mas a obra dele não termina em você, termina nos outros que vão conviver com você. Isso é aliança. Eu não consigo fugir muito, eu amo pregar sobre avivamento espiritual, sobre batismo no Espírito, sobre renovação. Os avivalistas entenderam isso. Nós tivemos períodos de grandes avivalistas e estamos tendo ainda na igreja. Mas nós tivemos histórias muito poderosas de avivalistas que estavam andando e as pessoas eram curadas só porque eles passavam perto. Tivemos avivalistas que as luzes da casa estavam apagadas, mas quando ele entrava ele não precisava nem tocar no interruptor. Só quando ele chegava as luzes já se acendiam. Tal era a frequência, o poder, a unção que estava sobre ele. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele levante aqui mulheres de poder, mulheres de unção, mulheres que quando vier o problema já tem a solução na cabeça porque Deus preparou ela antes. Mulheres que quando o marido chegar para falar alguma coisa, você já tem uma resposta de Deus e não da tua carne. Mulheres que quando chegar problema com os filhos, já sabem como vão fazer. Deus te trouxe aqui
para te ensinar que você não precisa viver do improviso, mas você precisa viver de discernimento de Deus. Pare de viver como mulher de improviso e começa a viver como uma mulher de discernimento, de revelação. Isso aqui é muito poderoso para você que quer ser liberta nesta tarde. Quem se ajoelha diante do Cordeiro não vai se rastejar diante das acusações alheias. Se o outro tem te acusado e você está se rastejando, é porque você ainda não se dobrou diante do Cordeiro de Deus. Quando uma mulher decide se derramar em Deus, ambientes inteiros começam a respirar o aroma do céu. Foi tão fraco e tão poderoso isso. Foi tão poderoso, mas tão fraco a correspondência, porque eu não sei se você entendeu, não. Eu vou até repetir. Quando uma mulher se derrama em Deus, ambientes inteiros respiram o aroma do céu. Se a tua casa ainda tem cheiro de pecado, é porque está faltando o aroma do céu. Se a tua casa ainda tem cheiro de briga, está faltando o aroma do céu. Se na tua casa tem cheiro de grito, é porque está faltando o aroma do céu. E o aroma do céu só se conquista quando a gente se derrama na presença do Senhor. A casa só se enche da glória quando alguém se decidiu derramar-se. Quando alguém decidiu derramar-se. Deus te trouxe aqui, mulher, porque talvez Ele saiba que o teu marido é muito difícil. Os teus filhos são muito difíceis. Mas se você começar a se derramar hoje, amanhã você verá a glória de Deus sobre a vida desses irmãos. Certo dia, Jesus chegou na casa, estava apenas Marta e Maria, uma chorando e a outra correndo para dar notícia, e uma reclamando: Senhor, se estivesse aqui, ele não tinha morrido. E a resposta do nosso Senhor foi muito certeira. Se você olhar toda a Escritura, as respostas de Jesus são acompanhadas de alta sabedoria. Ele tem resposta certa para a pessoa certa, para o momento certo. E se você ficar íntima dele, você vai ter resposta certa para a pessoa certa e no tempo certo. E ele disse para Marta: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Mulher, se você crer, você vai sair daqui hoje com a glória de Deus dentro de você. Se você crer, você sai daqui hoje transformada, chega na tua casa, teu marido está transformado também. Mas você tem que crer. Nós estamos num período que nós precisamos aumentar a nossa fé. A fé não é esperar amanhã, a fé é antecipar amanhã no hoje. A fé é dizer, essa graça demorar 10 anos, mas eu creio que Deus está antecipando para 1 segundo. Eu tenho fé para isso. Eu já vi Deus fazer isto. Você precisa ter mais fé. Fala para a tua irmã, tenha mais fé. Deus se move em fé. Mulher, você precisa sair do cálculo e entrar na aliança. Tem mulher que fica calculando se vai valer a pena dar tudo para Jesus. São mulheres que carregam o espírito de Judas. Judas estava fazendo cálculo enquanto Maria de Betânia estava só se derramando. Talvez enquanto você está aqui se derramando nesse retiro, teu marido está fazendo cálculos na tua casa. Mas não tem problema, porque o perfume que você está derramando aqui vai perfumar toda a tua casa. Agora, isso daqui é uma das partes desse evangelho que mais me emocionam. E eu poderia dizer isso e terminar minha pregação, que eu acho que ela já estaria completa. Quando a gente tem aliança com Deus, grave bem isso, mulheres. Quando a gente tem aliança com Deus, Deus mesmo
se torna o nosso defensor. Quando eu tenho aliança com Deus, eu não preciso me defender de ninguém. Podem me caluniar, podem me difamar, podem falar mal de mim, podem inventar coisas contra mim. Eu não me importo, porque eu sei a quem eu tenho intimidade, quem eu sirvo. Isso foi muito importante, porque quando Maria de Betânia derramou o perfume nos pés de Jesus, todos começaram a questioná-la. E Judas começou a criticá-la. Judas começou a apontar para ela: que desperdício é este? A gente podia dar esse dinheiro aos pobres. Mas ela tinha intimidade com Jesus, e quem tem intimidade com Jesus é defendido por Ele, não precisa se defender. E Jesus disse apenas uma palavra: deixa! Para todos aqueles que estão se levantando contra a tua vida hoje, Jesus está dando um basta. Ele está dizendo: deixa! Toda arma forjada contra a tua vida não vai prosperar, porque o Senhor está dando um basta hoje. Deixa! Pare de se justificar para as pessoas. Pare de defender a sua moral para as pessoas. Tenha apenas intimidade. Na hora certa, Deus vai mostrar o que Ele fez na tua vida. Todos aqueles que hoje te criticam vão ter que engolir a glória que verão amanhã. Eu disse isso aqui na quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos uma noite carismática. Eu queria que pelo menos metade dessas mulheradas viesse aqui toda quarta rezar comigo. Temos aqui toda noite de quarta-feira uma noite carismática, de pregação carismática, de oração carismática no poder. E eu dizia aqui nesta última quarta: eu não vivo das críticas dos homens e também não vivo dos louvores. Se você louva por aquilo que Deus faz em mim, eu fico feliz, mas isso não me domina, isso não me determina. Porque muita gente me elogiou na segunda e me matou na terça. Então eu não vivo de louvores de ninguém, mas também não me deixo mais contaminar por críticas de ninguém, porque eu vivo daquilo que o Eterno pensa sobre mim. E disse aqui na quarta-feira: eu sei que muitos ainda duvidam do meu ministério, muitos ainda levantam questionamentos sobre o que Deus faz, mas eu não estou me importando com isso, porque eu sei que na hora certa Deus vai manifestar o que Ele já começou em mim, e a glória será grandiosa. Eu não temo. Quando a mulher está no lugar certo, que é o lugar da aliança, e o lugar da aliança é aos pés de Jesus, o próprio Cristo defende o que os outros ainda não compreendem. Foi no pé de uma árvore que Eva caiu, mas foi no pé de outra árvore que a mulher se restaurou. O pé da árvore da cruz. Quem é defendida por Jesus não fica refém do tribunal dos homens. Para de ser refém do tribunal dos homens, porque o teu juiz já te defendeu e te deu ganho de causa. Quem fica perto de Jesus percebe as coisas antes dos outros. Só que se prepara, porque isso a gente também passa por muitas crises. Tem coisas que eu sei que não vão dar certas, tem coisas que eu vejo e eu já sei o que vai acontecer. Algumas vezes o Senhor me testifica: vai lá e corrige. Eu falo, se não sou ouvido, deixa a pessoa aprender por si mesma. Mas outras vezes eu espero, porque o Senhor não me pediu para fazer aquilo, e eu deixo a pessoa mesmo entender que aquilo não era o melhor para ela. Porque eu entendi uma coisa: eu entrava em crise diante de tantas traições a Jesus, diante de tantas coisas que eu via as pessoas fazendo. Mas um dia o Senhor disse: você é evangelizador, o salvador sou eu. Você não tem que salvar todo mundo, você tem que evangelizar. Quem salva sou eu. E quando a gente entende isso, a gente para de ficar com tanto escrúpulo, porque a gente faz a nossa parte e é Ele quem faz o resto.
A obra é dele, o agir é dele, o mover é dele. Nós somos só vasos. Tem coisas que Deus não vai te informar primeiro por conhecimento. Ele vai te informar por intimidade. Quem ama percebe antes. A intimidade faz a alma ouvir o que ainda não foi anunciado em voz alta. Mulheres, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma tese muito bonita sobre o Gênesis. E tem uma discussão teológica sobre a figura da mulher no livro do Gênesis. Porque nós ouvimos até hoje na Bíblia, e está na Ave Maria descrito desse jeito, que a mulher foi tirada da... Então, mas tem teólogos que defendem que isso é um erro de tradução. Porque a tradução original não diz costela em lugar nenhum. A tradução original diz que foi tirada do lado. Tem uma tese, não estou dizendo que é a tese definitiva, mas tem uma tese teológica, que como que a mulher foi criada? Deus pegou a metade de Adão, depois restituiu, e com essa metade de Adão fez Eva. Então o lado seria a metade da pessoa. Tem uma tese que é assim, sobre a criação da mulher. E eu até acho interessante isso, porque aqui a gente vê o patamar de igualdade. Porque se ele tirou de uma metade, é porque um completa o outro. Olha, casamento aí, coisa linda. E ao mesmo tempo, se um completa o outro, Deus explica como que o homem completa a mulher e como a mulher completa o homem. E ali, se Deus tirou do lado para completar, o modo que ele escolheu para que a mulher completasse o homem, era sendo Ezer. Significa ajudadora, auxiliadora. Você é a imagem de Nossa Senhora, porque ela é a primeira mulher auxiliadora. É tanto que Dom Bosco chamava ela de Nossa Senhora de auxiliadora. Agora, nós temos que entender uma coisa muito poderosa aqui. O que é ser auxiliadora? O que é ser ajudadora? Tem uma teologia mística que diz o seguinte: a mulher foi criada por Deus para a contemplação. É tanto que até o corpo da mulher mostra um estado de passividade e o corpo do homem mostra um estado de atividade. Porque a atividade seria muito mais para o sexo masculino e a contemplação muito mais para o sexo feminino. Não estou dizendo que não é para a mulher trabalhar, não é isso. Entenda direito, para depois você não me criticar que nem que estão criticando o Frei Gilson aí. Entenda direito o que eu estou falando, não é isso. Até acho muito bom e digno, né? A não ser que o marido tenha tantas condições que não precise, aí é outra coisa, né? Mas eu não vejo nenhum problema, na minha visão, não vejo nenhum problema a mulher ajudar o marido a trabalhar também e conseguir sustentar a casa. Não vejo problema. Mas, cada um tem a sua vida e suas escolhas. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus criou a mulher, aqui eu estou ensinando teologia mística, então preste muita atenção. Quando Deus criou a mulher, Ele colocou um dom específico na mulher, que é chamado um dom de contemplação infusa. A mulher foi criada... Aí você vai entender uma coisa teológica. Por que Adão teve que dormir? Porque a mulher foi criada no silêncio. Sono é silêncio. Mulher foi criada para contemplação. Contemplação é silêncio. É tanto que a mulher ficou destrambelhada e começou a gritar depois do pecado. Eva era mulher de silêncio. Eva tinha bastante conhecimento sobrenatural. Ela tinha comunicação de mistérios dentro dela. Nós temos que voltar à originalidade, porque qual que é a função da mulher no matrimônio? A mulher, por ter nela uma capacidade de contemplação maior do que a do homem, ela é a primeira a ouvir. Olha que forte isso. Ela é a primeira a ter intimidade a ouvir. E aqui nós vemos no Evangelho, Jesus pegou lá 12 homens, 3 anos explicando, mas cabeça masculina é muito atrasada. Eu digo porque eu sou homem. Às vezes, quando a gente está orientando, né, os casais,
Eu falo, olha, seja mais clara com o teu marido, porque homem é retardado. Homem é lento para entender as coisas. A mulher às vezes fala assim, ai, estou com tanta fome. Ela já sabe o que ela quer comer. Por que ela não diz para o marido o que ela quer comer? Pelo amor de Deus. Ele é retardado, ele vai demorar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá comprar o que ele quer e você vai ficar brava porque não era aquilo que você queria. Homem é mais lento para entender as coisas, gente. Entenda isso. Homem demora. Mulher tem uma mentalidade muito mais rápida. Deus colocou isso em vocês quando criou o sexo feminino, essa grandeza do sexo feminino. Então, quando Deus criou a mulher, Ele colocou esses dons de contemplação. O entendimento de vocês é mais rápido. Quando uma mulher se conecta com Deus, ela conhece muitos mistérios mais que homem. E aí nós vemos lá os discípulos, 12 até São João, que era o melhorzinho, não entendeu tudo. Mas Maria de Betânia, que nunca ouviu Jesus falar sobre a paixão, sabia que ele ia morrer nos dias seguintes, porque ela o ungiu provavelmente no sábado antes do domingo de Ramos. Então você veja, eu costumo dizer o seguinte, mulher é tão esperta, mulher pega as coisas no ar. Os homens acham que enganam vocês, mas eles não conseguem, porque mulher pega as coisas no ar. Enquanto ele está com a farinha, você está com o bolo pronto. Mulher tem uma expertise. Porque está em vocês, está na essência do ser feminino. Então o que eu quero que você entenda, ser ajudadora não é o homem dizer pá, pá. Não. Até porque no casamento um está servindo o outro. Tem que tomar cuidado, tem umas teologias protestantes que está entrando na igreja. Umas teologias protestantes que o homem tem que mandar em tudo, tem que determinar tudo. Não, vocês vivem num conselho, num consenso. Que é isso? Mulher ser auxiliar é o seguinte: homem está tão preso na atividade que ele não consegue se prender na contemplação. Então ele vai precisar de uma palavra que vai ser liberada pela sua boca para ele ter direcionamento para a vida dele. A palavra de direcionamento está na tua oração, na tua contemplação. Presta atenção. Aqui é muito forte o que eu vou dizer agora. A mulher é quem dá a nota espiritual da casa. A mulher é quem dá a nota espiritual da casa, porque ela recebe primeiro a revelação, se ela está aberta. Agora, quanto mais uma mulher grita dentro de casa, e aqui aprenda uma coisa, sempre tem grito dentro de casa, tem demônios nessa casa. Casa que tem grito, tem demônio. Quando uma mulher grita, ela não ouve. Por isso que o Padre Douglas ensinou uma coisa muito poderosa aqui hoje. O único grito que é aceito por Deus é quando esse grito vira clamor. Quando o grito vira oração, não reclamação. Ah, porque só eu faço tudo nessa casa. E essa toalha em cima da cama. E a tampa do vaso. E não sei o que mais. Teve um grande CEO que é formado em ciências humanas. Ele foi dar uma palestra. E ele levou a esposa dele. E ele disse: amor, diga uma palavra para as mulheres. Era um encontro só para mulheres. Ele que ia pregar, mas ele falou para a mulher: fala primeiro 5 minutos. E ela chegou nas mulheres, presta atenção. E ela disse assim: mulheres, com todo respeito, porque eu também sou mulher. Ela dizendo: mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E é bem rápido e básico. Parem de ser chatas. Parem de ser chatas. Porque a mulher, quando não ouve a direção de Deus, ela vai ser dominadora dentro de casa. Mas quando ela ouve o direcionamento de Deus, ela vai ser auxiliar em casa. Você está dando para entender? Auxiliar não é se você se colocar abaixo. É o contrário. Auxiliar é dar visão. Porque o homem às vezes está cego. É dar direcionamento, porque às vezes ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe como fazer.
Então, aqui eu quero dizer uma coisa. Existe uma autoridade espiritual que Deus dispensa só para as mulheres. Só que para isso ser gerado e ativado dentro de você, você tem que ser uma mulher de oração. Mulher que não reza não vai ter essa ativação. Vai ter só briga, discussão, desentendimento. Ou vai ser aquele casamento meia boca. Parece que está bom, mas nunca está bom. A fortaleza da mulher está no poder de Deus dentro dela. Deus quer levantar mulheres fortes aqui hoje, liberando poder sobre a sua vida. Precisa se levantar aqui mulheres ousadas, mulheres que determinem, nós vamos rezar, não importa se você não quer, você está embaixo da minha casa, vai rezar comigo. Onde já se viu o filho não quer rezar, vai rezar. Eu dei um ensinamento aqui quarta-feira também sobre a vara. Nós temos que ir para o hebraico às vezes para entender. Vara aparece algumas vezes na Bíblia, mas 2 vezes em específico, que é nos livros sapienciais, que a palavra diz, pega a vara para corrigir teu filho. E depois aparece no Salmo 22, com o vosso bastão, o vosso cajado, é a vara. Me dás a segurança. No hebraico, vara, lembra o nome de um carro? Chevette. Vara, em hebraico, é chevette. Chevette significa autoridade espiritual. Então, a Torá de Deus, a palavra do Senhor não nos ensina a bater. As pessoas usam essa palavra da vara para bater. Não. A palavra está dizendo, tem uma autoridade que é liberada pela tua língua. A tua língua é uma espada bem afiada para cortar os dardos do inimigo. Então você tem que usar a autoridade que está na tua língua e declarar coisas abençoadas para a tua casa. Você tem que usar a autoridade que está na tua língua para declarar coisas sobre teus filhos, sobre teu marido. Faça isso agora e você vai ver as coisas mudarem. Levanta teu braço, solta a tua língua agora e começa a declarar bênçãos sobre a tua casa. Declare coisas acontecendo agora na vida dos teus filhos, na vida do teu marido. Declare um tempo novo para a tua casa. Declare saúde na tua casa, prosperidade na tua casa. Declare curas na tua casa, libertações. Declare que o Senhor é maior. Creia que você verá mudanças a partir de hoje. Aplauda o Senhor por isso. Desfrutar a aliança é deixar de viver como sobrevivente e começar a viver como mulher escolhida por Deus. Isso é desfrutar a aliança. O que acontece? Nós somos abatidos pelos problemas. Mas quando o problema bater na tua porta, você tem que dizer, eu sou mulher escolhida por Deus. O meu Deus não volta atrás. Ele está ao meu lado, eu já venci essa guerra. Para de ser subjugada pelos problemas. Desfrutar a aliança é saber que você tem um pai que cuida de você, protege você e defende você. O Salmo 90 diz, aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, que se esconde na sombra do Onipotente, não vai sofrer males que matem, não vai sofrer dores que sejam definitivas, porque o Senhor vai guardá-lo com os seus anjos. A palavra de Deus não mente, você precisa crer nela. Eu vou ter que pular uma parte aqui, porque eu preciso terminar para rezar com vocês. Aqui a palavra ensina uma coisa poderosa. O perfume é de Maria. O perfume é de Maria de Betânia. Mas o aroma é de aliança com Deus. Então Maria trouxe o perfume, mas o gesto dela revelou o poder do seu amor. O nardo estava nas suas mãos, mas a entrega estava na sua alma. Deus não queria perfume da Maria, Deus queria a Maria do perfume. Esta é a diferença.
Tem muita gente oferecendo só perfumes para Deus. O perfume é só símbolo, porque Ele quer você inteira para Ele. Você é o perfume que Ele quer. Desfrutar da aliança é saber que todo lugar é lugar de comunhão com Deus. Claro que a igreja nos ajuda a ter mais comunhão com Deus, mas o teu quarto é lugar de comunhão, a tua sala é lugar de comunhão, o teu banheiro é lugar de comunhão. Os judeus ensinam até hoje, as pessoas vão fazer as suas necessidades biológicas, os judeus ensinam que tem que rezar enquanto está fazendo. Eu tenho uma vida muito agitada, e às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente faz coisas para Deus e deixa de amar Deus. Tem que tomar cuidado, porque só fazer coisas para Deus não determina o quanto você ama a Deus. Porque tem gente que trabalha para Deus, mas já perdeu a intimidade há muito tempo. Então, para manter em dia as minhas orações, eu faço das tripas coração. É tanto trabalho, tanta missão, tanta coisa. E eu tenho as minhas obrigações, como missionário, eu tenho a obrigação de rezar laudes, vésperas completas, rosário completo, terço da misericórdia, ângelos, oração do Espírito Santo de manhã, às 9 da manhã, isso o dia inteiro. Eucaristia. Então não é fácil, às vezes na correria da vida. Então pare de perder tempo. Eu estou tomando banho, eu estou ouvindo louvores, eu estou cantando, eu estou orando em línguas, eu estou ouvindo pregação. Eu estou na rua, eu estou com um fone ouvindo uma pregação, eu estou com o meu tercinho na mão rezando. Fala para a tua irmã, para de perder tempo. Vou encerrar para a gente rezar. Escuta bem agora essa frase que é a final. E eu espero que ela traga a verdade ao teu coração hoje. Aos pés de Jesus, toda dor é transfigurada. A tua história é redimida. A tua vida para de sangrar pelo passado e começa a exalar um perfume vivo. Então aqui, para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: desfrutar da aliança é não viver mais de improvisos da vida, mas viver da providência do Senhor. Ele vai direcionar, Ele vai providenciar, Ele vai colocar as coisas certas no tempo certo. Eu detesto quem fique me pressionando, detesto. Não tem nada que me irrite mais que isso. Tem sim uma outra coisa, tem que me fazer repetir 10 vezes a mesma coisa. Isso me irrita muito também. Mas me irrita muito quando as pessoas querem pressionar e eu sei que é a carne que está pressionando. Sabe por quê? Quando a gente descansa em Deus, a gente sabe que Ele está no comando de todas as coisas. Eu não tenho que me desesperar. Quantas pessoas chegaram até mim desesperadas? Reze por isso, reze por aquilo. E eu disse, calma, o Senhor já proveu. Porque o milagre acompanha a tua confiança. Eu vivo de milagres porque eu confio em Deus. Grave isso. O milagre acompanha a confiança. Quanto mais uma pessoa confia em Deus, mais ela verá milagres acontecer. E eu não estou falando de uma confiança rasa. Eu confio em Deus. Não, confio. Que isso? Confio. Não, isso aí é só palavra. Confiança é estar dando tudo errado e todo mundo está falando para você que não vai dar certo. E você disse, já deu certo.
porque eu confio naquele que me deu a inspiração. Às vezes Deus pode pedir para a gente umas coisas meio doidas, que parece que no início não vai dar certo. Às vezes você pode abrir coisas que nos primeiros meses parece que você vai quebrar. Mas Deus diz, continua, porque eu vou te abençoar. Quando é Ele que fala, a gente não teme. Quando é Ele que direciona, a gente não teme. Então desfrutar da aliança é parar de viver das algemas do passado e aprender a exalar perfume de santidade no teu presente para conquistar a liberdade no futuro. Isso é desfrutar da aliança. Presta atenção, eu vou dar agora o maior exemplo para encerrar minha pregação. Desfrutar a aliança não é só receber algo novo, mas é restaurar o original. Isso é desfrutar da aliança. Porque a aliança já existiu de modo perfeito na terra. A terra já experimentou a aliança de modo perfeito quando ela foi criada. Então o que é desfrutar da aliança? É viver como Adão e Eva antes do pecado original. Adão e Eva antes do pecado original levitavam. Alguns místicos dizem que eles não andavam sobre as gramas, eles flutuavam. Padre Pio vivia de aliança, ele flutuava. Dizem que ele ia para os confessionários flutuando. Adão e Eva antes do pecado original tinha conhecimento de mistérios todos os dias. Todo dia eles estavam conhecendo um mistério novo. E você passa uma semana sem nem saber uma coisinha sobre Deus. Que aliança é essa? Desfrutar a aliança é depender do sobrenatural o tempo todo. Adão e Eva não se preocupavam com fome, com calor, com frio, com doença. Eles só descansavam em Deus. Isso é desfrutar da aliança. É confiar tão plenamente que sabe que Ele fará a obra na hora certa, do jeito certo e com a pessoa certa. Ah, Antônio, mas está dando tudo errado. Estão dizendo que não vai dar certo e não sei o quê. Isso é o diabo tentando te desesperar. São João Bosco, uma vez perguntaram para ele, você confia em Deus? Ele disse, confio como um pássaro. Como assim como um pássaro? Porque eu sei que num certo dia eu estarei em cima de um galho, mas eu sei que se um vento forte me derrubar do galho, eu não temo, porque Ele me deu asas para voar. Talvez aquilo que você está segura sofra um vento forte, mas se você confia em Deus, você não vai cair, porque você tem asas espirituais para voar. Tem gente que está ouvindo essa palavra agora e é para este momento, mas eu estou profetizando, tem gente que esta palavra que eu estou pregando vai servir daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, você vai lembrar dessa palavra. Confia no Senhor, mesmo que os ventos sejam contrários, porque você não vai cair, porque Ele já te deu asas para voar.